Tudo bem? Ficou claro isso? Vamos lá, mais uma pergunta. Estou gostando disso. A gente tem uma pergunta do Vander. Vander. Encaixa no que você acabou de falar. Na verdade, ele está comentando que vendo Gabriela, que se passa dos anos 20, dos anos 30. Tá vendo, Gabriela? Tá gostando de Gabriela, Tá Vander? gostando. Ele fala que se nota ainda a influência dos coronéis na política e a pergunta dele é se isso foi uma constante após a República Velha. No Brasil todo ou só na Bahia? Essa é a questão. Vamos lá, muito boa pergunta. Quando a gente fala de coronelismo, é legal. Eu tô adorando isso, hein? Gostei. Que a gente não é, porque a proposta é a gente usar isso aqui para discutir vários assuntos. Vocês estão entrando no clima da coisa. Coronelismo, se eu pegar as raízes e as permanências do coronelismo, raízes, onde é que surgiu esse coronelismo, essa influência do coronel? A gente vai ter que voltar lá no período regencial. Só para vocês não ficarem completamente perdidos. Posso fazer uma linha do tempo aqui? Ó, é tranquilona, uma linha do tempo bobinha, hein? Ó, né? A gente começa a estudar a história do Brasil aqui em 1500. Aí vamos lá, em 1822 a gente tem a nossa independência com Dom Pedro I. Aí Dom Pedro I governa até 31, quando nós temos a sua abdicação. Aí de 31 até 40, Dom Pedro II era muito pequenininho, Pedrinho de Alcântara, tinha 5 aninhos, lembra? Eu lembro dessa criança, uma criança triste, coitado, o pai foi embora, deixou ele aqui sozinho. Bom, aí nesse período aqui que não tem imperador, porque depois vem Dom Pedro II, ó, de 49 até quando? Até 80, de 40 até o quê? Até 89, é o segundo reinado brasileiro, e aqui é a primeira república, essa república velha que a gente comentou. Legal, nesse período regencial, onde você não tem imperador e aí regente, governo, é quase que uma experiência republicana, né, eleição por voto censitário e tal, mas uma experiência republicana, você vai ter a criação de uma guarda nacional. O que é essa guarda nacional? O exército não era confiável, o exército era formado por pessoas muito pobres e tal. Então qual era o medo do Feijó, que era ministro da Justiça na época? Pô, numa revolta popular, se eu chamo o exército vai querer ficar do lado do governo ou do lado da população? Então, para evitar esse risco do exército ficar da população, eles criam uma guarda nacional. O que é isso? Dos 21 homens de 21 a 60 anos que votassem, ou seja, se eles votavam eles tinham dinheiro, porque o voto era censitário, não esquece. Então, homens de 21 a 60 anos podiam fazer parte dessa guarda nacional, uma guarda de elite, não profissional, então os caras não ficavam o tempo inteiro lá preparados, porque nem hoje, o exército não fica lá treinando, eles não, eles tinham suas funções, suas fazendas e tal, e quando uma necessidade eles eram convocados. O juiz lá convocava eles e eles se prontificavam. Então, claro que os mais importantes coronéis, os latifundiários mais importantes, os caras que tinham muita gente ali sob seu controle, iam ganhando destaque nessa Guarda Nacional e ficaram conhecidos como coronéis. Esse título vai ser mantido com eles. Até porque a Guarda Nacional só vai ser extinta oficialmente, se não me engano, em 1917. 14 a 17 ali, já na Primeira República. Ou seja, atravessa todo o segundo reinado, a Guarda Nacional, pega o início da República e ali só no início do século XX, na segunda década do século XX, é que essa Guarda Nacional é extinta. Porém, esses homens mantêm esse título de coronel. E aí quem é esse coronel, então? Normalmente é um grande latifundiário, poderoso porque ele é rico, poderoso porque ele tem jagunços que trabalham para ele, e convenhamos, na terra do coronel não é qualquer um que mete o nariz, né? Largam bala mesmo, e até hoje a gente sabe que isso acontece, isso existe, né? As mortes no campo ainda existem. E aí, então o cara, graças a isso, também se torna um cara importante politicamente. Olha quantos votos esse coronel tinha para poder oferecer para os candidatos ou para eles mesmos. Então esse fenômeno do coronelismo, ele se tornou muito forte, muito presente na Primeira República Brasileira, que é essa República Velha, que a gente está comentando aí, que o Vargas, em teoria, foi o grande, o que rompeu com isso. Aí você vai falar, pô, então o Vargas acabou com o coronelismo? Não. Vargas não acabou. Mas digamos que o Vargas, ele neutralizou. É como se durante esse período da era Vargas, esse movimento do coronelismo tenha ficado um pouco parado. Por quê? Porque o Vargas, a gente vai ver aqui, que ele promoveu um lento processo de centralização de poder nas mãos dele, culminando com uma ditadura personalista, tá? Chamada Estado Novo. Não tinha partido político, não tinha vice-presidente. Vargas era o cara. Não tem a expressão, né? O cara. A gente usa muito aqui no Rio de Janeiro. O cara, né? Porque ele governava o quê? Baseado na sua figura, centralismo político. Então, obviamente, se ele não precisava dessa votação, se não tinha eleição, se ele não dependia, não tinha Congresso, o Congresso estava fechado.
Então ele não dependia desses coronéis, dependia? Não. Os votos que os coronéis teriam para dar via cabresto, né, via curral eleitoral, para ele agora isso não era importante. Então ele neutralizou um pouco isso. Mas ele acabou? Nunca. Porque esses homens ainda são importantes, até porque depois com o retorno da democracia você ainda tem esse controle de voto. Tem ou não tem? Tem. Até hoje a gente tem isso. Ele é um pouco mais velado, esse controle de voto, esse curral eleitoral? É, porque o voto não é mais aberto, o voto hoje é secreto. As nossas urnas eletrônicas, elas são uma referência para o mundo. Porque uma coisa é certa, se os políticos e os eleitores não são exemplares, a gente não pode tirar nossa culpa não. Os políticos podem não ser exemplares, mas e também não são todos. Temos bons políticos e maus políticos. E temos bons eleitores e maus eleitores. Quem somos nós? Que eleitor é você, né? Pode não ser, mas o sistema eleitoral brasileiro ele é campeão. Ele é o melhor, considerado um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo. Tá? Por transparência, né? Pela questão ali da urna eletrônica ser algo inviolável e tal. Então isso é muito bacana. Mas, com tudo isso, a gente tem formas ainda, dentro de uma sociedade extremamente pobre e analfabeta, principalmente politicamente, você ainda tem uma forma de controlar voto muito grande, que é o quê? É o clientelismo, é a troca. Né? Então você é uma pessoa que obviamente, mas a pessoa por causa de uma cesta básica troca o voto dela? Troca, porque a cesta básica para essa pessoa é muito importante. Né? Então assim, a gente tem casos de lugares que os caras dão sapato em troca de voto, dão comida em troca de voto, dão mochila em troca de voto, material escolar em troca de voto. E como é que a gente resolve isso? Aí talvez a pergunta que você esteja se fazendo aí é a pergunta que eu me faço todos os dias. Como é que a gente resolve isso? Não é fácil. E é a longo prazo. Então o que eu tenho que fazer? Diminuir o índice de pobreza, de miséria, porque é uma situação muito extrema. E 2, conscientizar politicamente a população. E aqui a gente já está... Só esse nosso bate-papo já é uma conscientização, isso já é bacana. A gente já está caminhando para isso.